Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, momento de elevarmos nosso pensamento aos céus. Temos que dedicar uma parte do nosso tempo a Deus. Só assim vamos conseguir, no dia da volta de Jesus, a salvação eterna. Temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir e agir. Liturgia de 31 de agosto de 2021, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia da segunda semana. Antífona da entrada. De compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Salmo 85, versículos 3º e 5º. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º e do 9 ao 11. Irmãos, quanto ao tempo e à hora, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que no dia do Senhor, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como acostumais fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 27, versículos 1º, 4º, 13 a 14, e o refrão é o 13. Sei a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Vamos repetir? Sei a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Ante quem eu temerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repitamos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. É de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te, sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sei quem tu és. Lucas 4, versículos do 31 ao 37. Esta frase, no evangelho de hoje, sai exatamente da boca de um demônio. Devíamos espantar-nos com isto. O próprio espírito mau reconhece a divindade de Jesus Cristo. Sei quem tu és, o Santo de Deus. São Tiago confirmará ao dizer: "Eis que há um só Deus." Fazes bem. Também os demônios creem e temem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Se o apóstolo queria dizer que a fé que se proclama deve ser acompanhada de obras em coerência com a fé, também podemos concluir que é preciso mais do que crer em Jesus. É preciso amá-lo e não viver a combatê-lo como fazem os demônios. O verdadeiro ato de fé acaba coroado por uma entrega a Deus, por um compromisso de vida na difusão da boa nova, do Evangelho, uma vida posta sobre o altar, quando nos tornamos hóstias vivas em unidade com o Cordeiro Pascal. Até lá, nossa fé permanece uma espécie de noção intelectual, um abstrato exercício da mente, mas ainda lhe falta algo de essencial para se transformar em vida. A palavra fé, do latim fides, é inseparável da fidelidade. O verdadeiro crente é um fiel. Significa isto, que ele empenha a palavra, uma espécie de juramento ou profissão pública, mas também empenha a vida, subindo ao patamar do testemunho, ou seja, mártir. Nesse sentido é que os primeiros cristãos, ao pedirem o batismo, já se declaravam prontos para o martírio. Voltando à frase do espírito mau, não seria impróprio avaliar que ele
tivesse alguma dúvida a respeito da verdadeira identidade de Cristo, enquanto Filho de Deus, e criasse certas situações tentando forçá-lo a se revelar como tal. Nos primeiros séculos do cristianismo, um padre da igreja chegou a defender a necessidade da presença de José junto a Maria de Nazaré para que Satanás não conhecesse o mistério de sua concepção virginal na encarnação do Verbo. De qualquer forma, nós devemos nos sentir interpelados em nossa fé. Seríamos nós, os batizados, aqueles que ainda alimentariam dúvidas no coração a respeito de Jesus, como nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus encarnado? No mesmo dia em que escrevo esta reflexão, leio nos jornais que o governo da China acaba de prender mais um bispo católico. Estou certo de que este bispo, Júlio Jia Ziguo, 70 anos, também sabe quem é Jesus. Já passou 20 anos no cárcere e continua fiel sob perseguição. E nós? Já sabemos quem é Jesus Cristo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vossa palavra é uma luz em meu caminho. Salmo 118, versículo 105. Vamos ao santo do dia agora? Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar as imagens e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos para evangelização, para nós tentarmos, pelo menos tentarmos, salvar as almas perdidas. Porque um dia Jesus vai voltar, e essa é a nossa crença. E quando ele voltar, vai julgar vivos e mortos. Só aqueles que forem aprovados irão para a vida eterna. Então vamos ver se os nossos irmãos, que ainda não estão convertidos, querem a vida eterna. Porque obrigá-los nós não vamos. Nós vamos passar a palavra para que eles creiam, para que eles se convertam. Então podem utilizar os vídeos e textos que estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem graciosamente, gratuitamente, para a evangelização, para tentar salvar os nossos queridos irmãos. Vamos fazer com que eles creiam, eles parem com o radicalismo de dizer que Deus não existe, parem com o radicalismo de ter ojeriza pela cristandade. Cristo é amor, Deus é amor, um amor bem diferente do que muitos querem praticar. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 31 de agosto é dia de São Raimundo Nonato. Raimundo nasceu na Espanha em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto, antes de dar-lhe a luz. Por isso, Raimundo nasceu recebendo o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva. Portanto, ele foi retirado do útero da sua mãe quando ela já estava morta. Dotado de grande inteligência, Nonato fez com certa tranquilidade seus estudos primários. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho e com receio de que ele optasse pela vida da igreja, mandou-o administrar uma pequena fazenda de propriedade da família, porém as coisas aconteceram exatamente o contrário. Raimundo, no silêncio e solidão que vivia, fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se unicamente à ordem de Nossa Senhora das Mercês,
Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai e, finalmente, em 1224, ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona. Foi mandado em missão na Argélia, norte da África, para resgatar cristãos que viviam em regime de escravidão. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam, mas que ele já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus. Sua ação missionária causou a revolta das lideranças muçulmanas e Raimundo foi preso e torturado durante 8 meses. Sua boca ficou presa com um cadeado para que não pudesse pregar o evangelho. Olha que coisa terrível, gente. Como os cristãos sofrem. Durante 8 meses, teve sua boca presa a um cadeado para não pregar o evangelho. Raimundo sofreu durante 8 meses, 8 longos meses, essa tortura, mas finalmente foi libertado com a saúde totalmente abalada. De volta à pátria, foi nomeado cardeal, mas não exerceu o cargo, pois morreu acometido por uma forte febre em 31 de agosto de 1240, quando ele tinha apenas 40 anos de idade. Poxa vida, que sofrimento, hein? Reflexão. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil de seu nascimento, é venerado como padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Sua presença missionária entre aqueles que não conheciam o Cristo nos inspira a levar o Evangelho nos dias de hoje para todas as pessoas que vivem afastadas de Deus. Oração. Rezemos. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Raimundo Nonato anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença, segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem. E Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Jesus é o nosso juiz. Ele só pede que nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos os nossos pecados, para que nos coloque no paraíso, onde viveremos para sempre, junto com anjos santos, Maria Santíssima, a Santíssima Trindade. Algo inefável, não há palavra humana para definir como será essa vida no paraíso, onde não haverá problemas com tempo, com espaço. Não haverá problemas de saúde, não haverá fome, não haverá sede. É uma glória que não há palavra para definir. Mas o apóstolo São Paulo já diz: o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. Nós, com corpos glorificados, vivendo para sempre junto de Deus, em comunhão com Deus. Shalom. Jesus nos salve.